Cá estamos no capítulo 13 do Êxodo, né? É isto, a saída dos israelitas. Então, vamos rezar. Vamos dar início ao nosso curso bíblico de hoje. Estamos trabalhando o livro do Êxodo, capítulo 13. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Semana passada nós tínhamos visto então como o povo de Israel saía do Egito expulsado quando se deflagra a 10ª praga, que era a morte dos primogênitos. Agora o povo, portanto, está a caminho. Saiu do Egito, sai levando seus rebanhos, os filhos, uma multidão numerosa, 600.000 homens. Então, nós estamos no capítulo 13, versículo 17. Ora, quando Faraó deixou o povo partir, Deus não o fez ir pelo caminho do país dos filisteus, apesar de ser mais perto. Porque Deus achara que diante dos combates o povo poderia se arrepender e voltar para o Egito. Então, se nós saíssemos do Cairo e fôssemos para Canaã, direto, bordeando o mar, era o caminho que tinham feito, por exemplo, os filhos de Israel, quando saíram de Canaã, lembra? E entraram no Egito para ficar junto de José, direto. Mas aqui nos diz a leitura que Deus não pegou o caminho mais direto para ir para Canaã, que era exatamente bordeando o mar Mediterrâneo e entrando então na terra de Canaã, que já estava ocupada, portanto, por outros povos. Então, especialmente, nós tínhamos lá o povo dos filisteus, que era um povo guerreiro e eram grandes navegadores. Se o povo entrasse a Canaã, invadindo as terras dos filisteus, teriam guerra. E com certeza o povo de Israel perderia. Então, em lugar de pegar esse atalho direto para ir para Canaã, Deus os envia então para o sul. Os envia para o deserto. Os envia naquilo que será então um trajeto direto indo para o Mar Vermelho, que também aqui vai chamar Mar dos Juncos. Versículo 18. Deus então fez o povo dar a volta pelo caminho do deserto do Mar dos Juncos. Quer dizer, Deus, para evitar que o povo encontre os seus inimigos e saia derrotado, preferi mandá-los, portanto,
num caminho totalmente diferente. Diferente digo porque realmente não é caminho direto para Canaã. E estou vendo aqui o livro dos Números, capítulo 14, nos diz assim: quando o povo, portanto, tem que fazer um novo caminho, né? Acontece que o povo vai encontrar os inimigos, como aconteceu no capítulo 14, depois de 40 anos de vagar no deserto. Diz, então, versículo 1, então toda a comunidade levou a voz, puseram-se a clamar e o povo chorou aquela noite. Por que estão chorando? Porque foram explorar a terra que Deus lhes prometera. Mas lá está habitada. Veja o que acontece no capítulo 13, versículo 32, o povo falando. E puseram-se a difamar diante dos filhos de Israel a terra que haviam explorado. A terra que fomos explorar é terra que devora os seus habitantes. Quer dizer, se isso aconteceu 40 anos depois, porque vagaram pelo deserto para ir para Canaã, e o povo, portanto, já conhecia bem a intercessão de Deus, já estava mais maduro. Imagina que se eles tivessem um encontro direto com os filisteus logo no começo da diáspora. Diáspora significa saída. Teria sido ainda mais deprimente. Encontra um povo forte. Veja, diz, todos aqueles que lá vimos são homens de grande estatura. Homens encorpados, soldados, prontos para a batalha, sentem medo. Por isso, quando Deus os faz sair do Egito, nos leva direto para Canaã. Eles vão entrar no deserto. Por que vão entrar no deserto? Nós vamos ver mais para frente, porque esse povo precisa de purificação. Esse povo, para entrar na terra de Canaã, precisa conquistar o coração de Deus. E nós vamos ver então essa diáspora, que é um periplo, uma viagem cheia de altos e baixos. Voltamos então para o capítulo 13 do livro do Gênesis. Então, nós entendemos o porquê. Deus não levou de cara o povo para Canaã, mas o leva para o deserto. Então, nós estamos no capítulo 13 do livro do Gênesis, do livro do Êxodo. Diz assim, versículo 18. Deus então fez o povo dar a volta pelo caminho do deserto do Mar dos Juncos, e os filhos de Israel saíram bem armados do Egito. Moisés levou consigo os ossos de José, pois este havia feito os filhos de Israel jurar solenemente, dizendo: Deus haverá de nos visitar, e então levai daqui convosco os meus ossos. Lembra que no Gênesis, no capítulo 50,
quando José estava no Egito, no versículo 25 diz assim: E José fez os filhos de Israel jurarem: quando Deus vos visitar, levareis os meus ossos de aqui. Já passaram séculos. Passaram 450 anos. Depois da morte de José, até esse momento, quer dizer, realmente os ossos, os restos mortais de José, para serem levados onde? No lugar onde ele nasceu. Ele nasceu em Canaã. Foi enterrado no Egito, mas quer que seus ossos voltem para a sua terra. Então, isso ele pediu sob juramento, dizendo: olha, se não forem vocês, vão ser os vossos descendentes que terão esse encargo, levar os meus ossos. Não vai falar do corpo, porque ele já sabia que iria passar muito tempo ainda quando Deus o viesse visitar. E quando se realizaria essa visita de Deus? Quando Moisés iria aparecer, quando Moisés iria receber de Deus a revelação na sarça ardente. Né? Vi a aflição do meu povo, ouvi o seu clamor e desci para ajudá-los. Aí que Deus está visitando, quando desce para ajudar esse povo que está oprimido. Né? Êxodo, voltamos capítulo 13, versículo 20. E tendo saído de Sucot, acamparam-se em Etã, a entrada do deserto. Então, a entrada do deserto quer dizer, eles estão na capital. Né? Quando saem da capital, a entrada do deserto quer dizer, é um lugar ainda muito mais difícil, inexplorável muitas vezes. Né? Agora, interessante, versículo 21 diz: E Yahvé ia diante deles de dia numa coluna de nuvem, para lhes mostrar o caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar. Então, veja como o Senhor está junto do seu povo. Mas não é de qualquer maneira. Diz, através de uma nuvem. Uma nuvem interessante, não? Vamos para o Êxodo, capítulo 46, versículo 36. Diz assim, Gênesis 40, versículo 36. Aliás, Êxodo 40, versículo 36. Êxodo 40, versículo 36. Em todas as etapas, quando a nuvem se levantava por cima da habitação, os filhos de Israel punham-se em marcha. Então nós vemos a nuvem que marcha com o povo. Quer dizer, é uma nuvem protetora. A nuvem se levanta para quê? Para impedir a visão. Para aqueles que estão dentro, para que não se sintam medo do perigo que vem, porque vão ser perseguidos. E para aqueles que estão fora. Versículo seguinte, 37. Mas a nuvem não se levantava. Mas se a nuvem não se levantava, também eles não marchavam até que ela se levantasse. Quer dizer, a nuvem é um sinal. É como se estivéssemos diante de um farol, né? Um semáforo. Levantava sinal verde,
vamos andar. Enquanto não se levanta, sinal vermelho, está fechada. Pois de dia a nuvem de Yahvé, veja que interessante, identifica essa nuvem, a quem pertence. É a nuvem do Senhor, a nuvem de Deus. Ficava sobre a habitação e de noite havia dentro dele um fogo, aos olhos de toda a casa de Israel, durante todas as suas etapas. Então, percebe, portanto, que uma nuvem misteriosa, uma nuvem que caminha com o povo, que sinaliza quando andar e quando parar. O que é essa habitação? Habitação. Então, nós temos que entender que logo depois, mais para frente, nós vamos ter Moisés, por exemplo, que tem a tenda da reunião. Então, a tenda da reunião também, quando Moisés entrava na tenda da reunião, a nuvem cobria a tenda. A habitação quer dizer o lugar onde Deus está, onde Deus habita, né? Então, vamos verificar aqui. Olha, versículo 34. Voltamos para o Êxodo 40, 34. A nuvem cobriu a tenda da reunião e a glória de Yahvé encheu a habitação. A habitação significa todo o local. Todo, vamos dizer assim, toda a região. Né? Então, quando a nuvem está na tenda da reunião, a habitação se enche da glória de Deus. O local se enche da glória de Deus. Agora, quando está falando da nuvem que acompanha o povo, diz, se levantava por cima da habitação, por cima do local onde está o povo. Então, a habitação marca o local. Seja a tenda reunião, porque é o local da tenda, seja onde está reunido o povo, que é o lugar onde tem que ser protegido. Então, tudo ao redor do povo, o local onde o povo está protegido pela nuvem. Certo? Então, essa habitação fica o local. Seja a tenda reunião, seja o lugar onde estão os israelitas, os judeus. Então, interessante, voltamos para o Êxodo 13, 22, e diz, 21, versículo 21, diz assim: de dia, uma coluna de nuvem para mostrar o caminho, e de noite uma coluna de fogo. Por quê? Para que também eles caminhassem em alguns momentos à noite. Portanto, para iluminar o caminho. Porque tem dias que eles andavam durante o dia e tem momentos que andavam à noite. Por que à noite, andar à noite? Às vezes, imagina o calor de um deserto escaldante. Então, eles ficavam protegidos dentro das suas tendas durante o dia para evitar o sol e, de repente, andavam quando já começava a escurecer. Vamos dizer assim, no deserto nós temos sempre os dois extremos. Lembra que a areia não retém, não tem poder calorífico. Então, não retém, por exemplo, o calor que recebeu durante o sol. Né? Então, de dia é muito quente, porque recebe o calor do sol. Mas à noite não é que segura o calor, senão que rapidamente esfria a areia. Então, à noite é muito gelado. Então, tem os dois extremos. O deserto durante o dia muito quente e à noite muito frio. Por causa da areia. Porque não tem poder calorífico, quer dizer, não retém o calor que armazenou durante o dia. Né? Então, por isso que eles estão andando também à noite, especialmente nos dias mais ensolarados. Se não andar durante o dia, significa muitas vezes o quê? Cair, ficar desidratado, não? Então, se evita os grandes calores
ficava na tenda, nesse momento, portanto, a nuvem os cobria, e quando andava, cobria ainda mais, se elevava. Voltamos então 13, Êxodo 13, 22. Nunca se retirou de diante do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Portanto, tem dois momentos em que a coluna muda. Muda segundo, claro, a necessidade de iluminar ou não. Mas sempre no sentido de proteção. A nuvem está lá para proteger. Nós vamos verificar já. Capítulo 14 do livro do Êxodo. Yahvé falou a Moisés dizendo: disse aos filhos de Israel que retrocedam e acampem diante de Piariot, entre Magdol e Baal-Zephon. Vós acampareis diante deste lugar, junto do mar. Então, veja que aqui Deus está agindo como estratega. Aquele que vai tomando decisões como um general do exército, não? Que vai colocando o seu exército em distintas posições, seja para o ataque, seja para a defesa. Seja para, na defesa, procurar um lugar que seja, portanto, protegido pelos rochedos, pelas montanhas. É isso que Deus está dizendo, portanto, a Moisés. Vocês vão a tal lugar, porque em tal lugar vocês vão ficar protegidos. Então, Deus está agindo como estratega. Tem uma estratégia, portanto, de defesa, que é necessária para o povo, não? O povo não sabe nada de guerra, não sabe combater. Passou 400 anos escravo, e nunca o povo do Egito quis ensinar a arte da guerra para os judeus, exatamente por temor. Então eles não sabem se defender, não sabem lutar, não sabem usar uma espada, uma lança, um arco, um escudo, um machado. Não foram feitos para a guerra. Então, Deus está agora defendendo o povo, colocando o povo em lugares estratégicos. 14:3. Pois Faraó há de dizer acerca dos filhos de Israel: eis que erram pelo país, e o deserto os encerrou. O que está dizendo Deus? Isso vai ajudar para que o faraó pense que vocês estão perdidos. E pensando que vocês estão perdidos, ele vai criar uma estratégia dele que vai dar errada. Então, nós vamos fazer de contas que nós estamos perdidos, indo e voltando, porque veja que Yahvé pediu a Moisés voltar, retroceder, quer dizer, foram em frente e depois voltaram. E isso vai mostrar, portanto, que o povo não sabe onde está. E essa é a maneira de pensar de Deus. Nós vamos fazer parecer ao faraó que nós estamos perdidos, que estamos errantes. Versículo 4. E eu endurecerei o coração de Faraó, e ele os perseguirá, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou Yahvé. E eles assim fizeram. Então, do mesmo jeito que durante as pragas, a cada praga na qual Moisés se apresentava diante do faraó, e o faraó
ficava com o coração endurecido, não deixava o povo partir. Deus está fazendo a mesma estratégia de endurecer o coração do faraó. Por quê? Por que Deus endurecia o coração do faraó? Porque queria manifestar a sua glória. Porque queria mandar um prodígio. Porque queria mostrar o seu poder. É exatamente isto que está acontecendo agora. Deus está endurecendo o poder de Faraó para mostrar o poder de Deus. Dizendo, olha, o poder está nas minhas mãos e não nas tuas. Embora você tenha um exército, embora você tenha cavalos, embora você tenha carros de guerra, embora você tenha... E nós não tenhamos uma única arma. Nós vamos vencer. Então, para que isto aconteça e para que o povo não se enfrente, é necessário que Faraó realize sua função. Qual será a função do Faraó? Perseguir o povo. Versículo 5, 14, 5. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo tinha fugido, mudou seu coração de Faraó e deu seus servos contra o povo. Eles disseram, que é isto que fizemos deixando Israel sair de nosso serviço? Olha, parece que não aprenderam a lição. Viram os prodígios que Moisés realizara através das 9 pragas, viram a morte dos seus primogênitos, mas não serviu de nada. Nos diz aqui, mudou-se o coração de Faraó. E isso serve para nós entender então o porquê que eles voltam atrás. Quer dizer, não existe um equilíbrio dentro do seu raciocínio, da sua maneira de pensar. Solta, mas depois corre atrás. Claro, por quê? Porque eles estão saindo, os judeus estão saindo do seu serviço. Não vamos ter mais escravos. E nós precisamos dos escravos para a nossa economia. Nós precisamos dos escravos para continuar nosso trabalho. E sem eles não podemos fazer nada. Então, versículo 7. Tomou 600. Não, versículo 6. Faraó mandou aprontar o seu carro e tomou consigo o povo, o seu povo. Um carro de guerra, um carro de batalha, puxado por cavalos, né? Os egípcios perseguiram-nos com todos os cavalos e carros de Faraó. No versículo 7. Tomou 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, com oficiais sobre todos eles. Quer dizer, é uma manobra de ataque, de exército, de combate. Imagina os carros naquela época seriam como os tanques hoje, né? A gente vendo um desfile de tanques para atacar uma cidade, né? Acabavam com tudo, né? Então, naquela época é isto, quer dizer, os judeus vão ver esses tanques avançando contra eles e o medo que vai tocá-los é incrível, né? Estão totalmente despreparados para o combate. Versículo 8. E Yahvé endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os filhos de Israel enquanto saíam de braço erguido. Então, quer dizer, ele está seguindo os filhos de Israel com raiva, com furor, com desejo de vingança, de matar alguns deles para que sirvam de exemplo e eles voltem derrotados.
A intenção dele é trazer o povo para servir de novo. Mas isso significa matar Moisés, Arão, matar os seus líderes? Está disposto. Matar para trazer exatamente o povo para que o sirva de novo. Versículo 9. Os egípcios perseguiram-nos com todos os cavalos e carros de Faraó, e os cavaleiros e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hahirote, diante de Baal-Zephon, onde Deus tinha pedido a Moisés que fizesse acampamento. Então, estão diante do povo, prontos para atacar. Versículo 10. Quando o faraó se aproximou, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. Tiveram grande medo. Então os filhos de Israel clamaram a Yahvé. Veja, agora estão vendo atrás deles uma perseguição enorme. Carros de guerra, com cavalos, com exércitos, homens a pé, carregando lanças, arcos, flechas, lanças, prontos para o ataque. O desespero foi grande. Versículo 11. Disseram a Moisés: não havia talvez sepulturas no Egito, e por isso nos tirastes de lá para morrermos no deserto? Por que nos tirastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Então, é a primeira vez que nós vamos ouvir aqui uma grande murmuração da parte do povo contra Moisés. A primeira vez, porque as murmurações vão continuar ao longo do Êxodo, a partir desse momento. Então, vamos ver, por exemplo, no capítulo 15, versículo 24. Diz assim: o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então, no capítulo 14 do Êxodo, estão reclamando porque estão sendo perseguidos e vão morrer. No capítulo 15, vão reclamar porque não tem água. Vamos para o capítulo 16. Versículo 2, diz assim: toda a comunidade dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Os filhos de Israel disseram a eles: antes fôssemos mortos pela mão de Yahvé na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão com fartura. Certamente nos trouxestes a este deserto para fazer esta multidão morrer de fome. Reclama porque estão sendo perseguidos, reclama porque não tem água, reclama porque não tem comida. Reclamam dizendo: se Deus nos queria fazer morrer, pelo menos morríamos no Egito, cheios de fartura. Aqui não temos nada para comer. Quer dizer, nós vamos então verificar que o povo de Israel nunca está conforme, nunca está satisfeito. Quer dizer, em lugar de pedir com humildade, e se fosse assim, Deus dava, não, ele prefere
Murmurar. Murmurar que é um ato de revolta. Você murmura quando você não está de acordo, mas você tem medo de mostrar a maneira de pensar. Então você fala por trás. Fica cochichando. Então, portanto, um ato de revolta, né? Às vezes, não diante do próprio Moisés e Arão, mas nas costas. Isso é murmuração. Voltamos para o capítulo 14 do Êxodo, versículo 11. Disseram a Moisés, versículo 12, desculpa. Não é isto que dizíamos no Egito? Deixa-nos para que servamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Então, o que está acontecendo é uma falta de confiança em Moisés e no Deus de Moisés. Quer dizer, nesse momento, é uma revolta dizendo: nós preferíamos sermos escravos, do que como hoje estando livres e com chance de morrer. Portanto, veja que naquele momento eles estão culpando Moisés de não ter permitido que o povo ficasse lá no Egito para continuar sendo escravo. É uma reclamação. Não é mais uma murmuração. Você obrigou a gente a sair do Egito. E agora nós vamos morrer. Culpa tua. Por tua culpa nós vamos morrer. Quer dizer, estão apontando o dedo a Moisés diante dessa situação difícil, né? Resposta de Moisés. Versículo 13. Moisés disse ao povo: não temais, permanecer firmes e vereis o que Yahvé fará hoje para vos salvar. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais vos tornareis a ver. Yahvé combaterá por vós, e vós ficareis tranquilos. Yahvé combaterá por vós. Olha, bonitas essas palavras que diz Moisés e que nós vamos encontrar também no livro de Josué, no capítulo 30. Vamos ver? Aliás, letra pequena não é Josué, mas Isaías. Livro de Isaías. Vamos ver. Olha, com efeito, assim diz o Senhor Yahvé, o Santo de Israel: na conversão e na calma estaria a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança estaria a vossa força. Mas vós não quisestes. Quer dizer, o que o profeta está dizendo aqui é que Deus pede ao povo confiança.
E exatamente porque o povo desconfia, porque o povo tem medo, Deus que vai pegar as rédeas desse combate. Deus que trará a vitória. Por quê? Porque vos falta confiança. Sabendo que, colocando vossa vida nas mãos de Deus, estaria a vossa força. Então, o que Moisés quer mostrar para o povo, dizendo, coloquem a confiança em Deus, porque Deus está do vosso lado. Estão vendo todo momento, olha a nuvem levantando, se erguendo, abaixando. Deus irá combater. Êxodo, versículo 15. Yahvé disse a Moisés, por que clamas por mim? Disse aos filhos de Israel que marchem. Versículo 16. E tu levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel caminhem no enxuto pelo meio do mar. Então, mais uma vez, a missão de Moisés é mostrar o poder de Deus através do seu cajado, da sua vara, que a primeira vez se converteu em serpente. Primeira vez que apareceu diante do faraó. Versículo 17. E eu endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam, e serei glorificado em faraó e em todo o seu exércitos, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Quer dizer, Deus estará por cima do faraó, dos seus carros, cavaleiros, né? Deus tem mais força. Agora diz, endurecerei. Agora está falando de endurecer o coração de faraó. Diz, dos egípcios. Quer dizer, dos seus perseguidores, que vão correr, portanto, ao longo do mar que se irá levantar, com desejo de matar, né? Versículo 18. E os egípcios saberão que eu sou Yahvé, quando for glorificado em faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Vão conhecer o poder de Deus. Versículo 19. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Olha que interessante esse anjo que muitas vezes vai caminhar com os patriarcas, né? E que nós vamos ver, por exemplo, no Gênesis 16, capítulo 16, lembrando a presença do anjo. Então, versículo 7, o anjo de Yahvé a encontrou perto de uma certa fonte no deserto, a fonte que está no caminho de Sur. Quando o anjo apareceu, portanto, a Agar, né? Porque estava fugindo de Sarai, um anjo que vai confortar. E o mesmo anjo, portanto, que esteve lá diante de Agar para salvar Agar, estava morrendo no deserto, para salvar Agar. Agora o mesmo anjo, para salvar o povo, toma iniciativa. Antes estava com um pastor indo como guia na frente. Agora vai para a retaguarda, para a defesa, para criar uma barreira, portanto, entre o povo de Israel e os egípcios. Versículo 20. Ficando entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel,
A nuvem era tenebrosa e a noite passou sem que um não pudesse se aproximar do outro durante toda a noite. Então, qual que é a estratégia do anjo? Aumentar a nuvem e fazê-la ainda mais densa. Porque vocês podem imaginar que, de repente, o exército do faraó, durante a noite, podia mandar soldados, não? Para ir ao encontro e começar, talvez, já a atacar. Mas não conseguiram passar pela nuvem. Versículo 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar. Estamos à noite. E Yahvé, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez o mar se retirar. Este se tornou terra seca e as águas foram divididas. Então, tem uma muralha, portanto, dos dois lados do mar, que se cria para que o povo possa passar. Versículo 22. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar enxuto, seco. E as águas formaram como um muro à sua direita e à sua esquerda. Então, eles estão passando no meio do mar. Pisando, portanto, no fundo do mar. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás dele. Todos os cavalos de Faraó, seus carros e os seus cavaleiros até o meio do mar. Vão se aventurar. Já que eles conseguiram, também nós vamos. Versículo 24. Na vigília da manhã, logo no começo, na madrugada, Yahvé, da coluna de fogo e da nuvem, viu o acampamento dos egípcios e lançou a confusão no acampamento dos egípcios. Então, do lado dos egípcios, tem uma confusão. Eles estão seguindo, correndo através do mar para atacar, então, o povo judaico. O que acontece? Emperrou as rodas dos seus carros e fez-los andar com dificuldade. Nós podemos imaginar, então, as rodas entrando, afundando, né, por causa do peso no fundo do mar. Né? Eles estão no fundo do mar, a água secou, mas as rodas não andam porque estão penetrando, portanto, na areia. Né? Então entra o pânico. Os egípcios disseram: fujamos da presença de Yahvé, porque Yahvé combate a favor deles contra os egípcios. Interessante que eles vão chamar Deus pelo nome próprio dos judeus. Quer dizer, como tantas vezes Moisés apareceu e deu o nome do seu Deus a Faraó, os egípcios já sabem quem é Yahvé. Yahvé é o Deus dos judeus, que combate pelos judeus. É o Deus único dos judeus. Pois é, olha, nós estamos avançando porque o Deus dos judeus está contra nós. Fujamos da sua presença. É o pânico, é o medo. E vão deixar os carros para trás. E vão deixar por quê? Porque, escuta, se emperrou as rodas, o mar vai cair sobre nós. Versículo 26. Yahvé disse a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem contra os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Moisés já atravessou a água, atravessou o mar. Todos os judeus também. Ele fica olhando para o mar, talvez de um rochedo, quando Deus diz: agora vamos dar um fim a isto. Se você estendeu a vara para que o mar se abrisse,
você vai estender a vara para o mar se fechar. Então, tudo é ação, portanto, de Moisés. Ele que está executando o que Deus lhe pede. Versículo 27. Moisés estendeu a mão sobre o mar. Ao romper da manhã, este voltou para o seu leito. Os egípcios, ao fugir, foram de encontro a ele, e Yahvé derribou os egípcios no meio do mar. Morrem todos, portanto, afogados. E aqueles que sabiam nadar, não adianta, hein? São toneladas de água caindo sobre as pessoas. Você me entende? A pressão que vem exatamente do fundo do mar, que devia estar não sei quantos metros embaixo, vem tudo que dizer, nem sendo bom nadador você se salvava. Um mar que com sua pressão de repente volta a tomar posse daquilo que lhe pertence, né? Então não tem como fugir. Versículo 28. As águas voltaram e cobriram os carros e cavaleiros de todo o exército de Faraó que os haviam seguido no mar, e não escapou um só deles. Não tem como escapar. Não tinha como escapar. A pressão, a força do mar, toneladas de água caindo sobre eles, morrem dizimados. Versículo 29. Os filhos de Israel, porém, passaram pelo meio do mar enxuto, e as águas eram para eles como um muro à direita e à esquerda. Eles já estavam do outro lado e, claro, não aconteceu nada com eles. Naquele dia, Yahvé salvou Israel das mãos dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos à beira do mar. Depois que acabou a catástrofe, as correntes vão trazendo os mortos. E esses mortos são os egípcios, né? Que o mar está empurrando através de suas ondas e levando para a beira do mar. Israel viu o grande poder que Yahvé havia mostrado contra eles. Abriu o mar e os derrotou. Quer dizer, eles não precisaram de combater. O que tinha prometido Moisés, Yahvé combaterá por vós, se realizou. E o povo temeu a Yahvé e creram em Yahvé e em Moisés, seu servo. Creram. Vê um milagre desses, vão crer. Creram que Deus tem poder. Mas, vamos esquecer rapidamente, não? Capítulo 15, canto de vitória. E nós vamos ter aqui todo um hino, mostrando, portanto, o poder de Deus, e que vai terminar no versículo 21, onde Maria, a irmã mais velha de Moisés e de Arão, diz, cantava, né? Cantai a Yahvé, pois de glória se vestiu. Ele jogou ao mar cavalo e cavaleiro. Então, essa é a grande vitória. A vitória de um Deus que mostrou seu poder, libertando o povo e combatendo pelo povo de Israel. Eles não sabiam guerrear e Deus foi o seu defensor. Então, veja que Deus está ajudando o mais fraco. Deus está indo ao encontro daquele povo que tinha sofrido por causa da escravidão, mas que na hora do medo diz, olha, nós preferíamos ter continuando sendo escravos do que vir a morrer aqui. Então nós vamos ver toda essa lamentação, todo esse murmúrio, toda essa falta de fé do povo de Deus na próxima aula, onde nós vamos
continuar a ouvir, portanto, esse povo que reclama sempre a falta de alguma coisa, sem ver como Deus será providente a cada momento e a cada situação. Vamos agradecer Nossa Senhora e nos encontramos semana que vem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, boa noite.